numa tarde movimentada em São Paulo. Caio, um menino de cabelos castanhos e olhos atentos, caminhava apressadamente entre a multidão. Embora ainda fosse um estudante do ensino fundamental, ele já possuía uma maturidade que transparecia em seus gestos cuidadosos e olhar observador. Enquanto se aproximava do ponto de ônibus próximo à sua escola, uma figura solitária chamou sua atenção. Era uma senhora de cabelos totalmente brancos, amarrados num coque frouxo, vestindo roupas simples e um tanto desgastadas pelo tempo. Ela revirava ansiosamente uma bolsa desbotada, suas mãos tremendo ligeiramente à medida que a frustração se desenhava em seu rosto. Isadora, como ele mais tarde saberia, estava claramente perturbada, os lábios murmurando palavras inaudíveis enquanto contava e recontava as moedas que segurava. Movido por um impulso de compaixão, Caio se aproximou lentamente, observando a cena com uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele notou como os outros passageiros ignoravam a dificuldade da idosa, alguns perdidos em seus telefones, outros impacientes com o atraso do ônibus. "Senhora, está precisando de ajuda?" Caio perguntou, sua voz jovem e clara cortando o burburinho ao redor. Isadora levantou os olhos, surpresa ao encontrar um rosto tão jovem oferecendo ajuda. "Oh, meu querido, estou tentando encontrar dinheiro suficiente para a passagem. Parece que esqueci minha carteira em casa." Sem hesitar, Caio mergulhou a mão no bolso do seu uniforme escolar e retirou algumas moedas. "Aqui, pode usar isso. Espero que seja o suficiente", ele disse, estendendo a mão com as moedas brilhando na palma. Os olhos de Isadora se iluminaram e um sorriso gentil se formou em seus lábios enquanto ela aceitava as moedas. "Que Deus te abençoe, jovem. Não esperava tanta gentileza num dia como hoje." "Não precisa agradecer, senhora. Todos precisamos de ajuda às vezes." Caio respondeu com um sorriso tímido, sentindo uma onda de satisfação pelo bem que acabara de fazer. Isadora acenou para Caio enquanto embarcava no ônibus, seu sorriso ainda iluminando seu rosto enquanto ela se acomodava no assento próximo à janela. Ela acenou mais uma vez para o menino, que retribuiu com um aceno enquanto o ônibus começava a se afastar. Caio, ainda parado no ponto, permitiu-se um momento para refletir sobre o pequeno, mas significativo impacto que teve. Ele não sabia ainda, mas esse simples ato de bondade não apenas marcara profundamente Isadora, mas também desencadearia uma série de eventos que mudariam muitas vidas, incluindo a sua. Enquanto ele retomava seu caminho para casa, um carro de luxo preto virava a esquina, aproximando-se lentamente da sua localização, trazendo novos desenvolvimentos que ele jamais poderia prever. À medida que a tarde se inclinava para o entardecer, um carro de luxo preto virou a esquina em uma rua tranquila de São Paulo, onde casas simples se alinhavam, contrastando vividamente com o brilho metálico do veículo que agora estacionava em frente à residência modesta de Caio. A rua, normalmente quieta, murmurava com a curiosidade dos vizinhos que espiavam pelas janelas, intrigados pela presença do carro incomum e seu ocupante ainda mais extraordinário. Eduardo, um homem na casa dos 40 anos, com uma postura impecável e vestimenta que falava de seu sucesso sem necessidade de palavras, desceu do veículo. Seu olhar varreu a fachada da casa com uma mistura de apreensão e respeito, uma expressão suavizada pela gratidão que ainda reverberava em seu coração após o relato de sua mãe, Isadora, sobre a gentileza de um jovem garoto no ônibus. Com passos decididos, Eduardo caminhou até a porta da frente e tocou a campainha. Dentro da casa, Ana, a mãe de Caio, ajustava uma velha cortina quando o som da campainha cortou o silêncio, causando um pequeno sobressalto. A surpresa era um sentimento raro em sua rotina diária de preocupações e cuidados. Ela espiou pela janela, seu olhar encontrando o visitante distinto que aguardava com uma paciência polida. Abrindo a porta, Ana encontrou-se frente a frente com Eduardo, cuja presença impunha um certo ar de importância. A introdução foi breve, mas a mensagem que ele trazia era de um peso emocional imenso. Eduardo, emocionado pelo relato de sua mãe, veio pessoalmente expressar sua gratidão pelo gesto de Caio. Com voz calorosa e um tom de sinceridade raro em suas conversas habituais de negócios, ele estendeu um convite para que Caio e Ana se juntassem a ele para um almoço em sua mansão no fim de semana seguinte. A oferta deixou Ana momentaneamente sem palavras. A mansão de Eduardo, conhecida na cidade pelo seu esplendor e pelos eventos luxuosos que frequentemente hospedava, era um mundo à parte da realidade modesta de sua família.
Entretanto, movida tanto pela curiosidade quanto pela possibilidade de abrir novos horizontes para seu filho, ela aceitou o convite com um misto de hesitação e expectativa. Nos dias que se seguiram, a antecipação cresceu dentro da pequena casa. Caio, embora pouco entendesse da magnitude das conexões sociais que seu simples ato de bondade havia desencadeado, sentia uma crescente excitação pela aventura iminente. Ana, por outro lado, preocupava-se silenciosamente com as implicações daquele almoço, ponderando sobre as intenções de Eduardo e as possíveis oportunidades que poderiam surgir para seu filho. Finalmente, o dia do almoço chegou. Vestidos com suas melhores roupas, que, embora simples, eram escolhidas com cuidado para essa ocasião especial, mãe e filho partiram para a mansão de Eduardo. A viagem até lá foi marcada por uma paisagem que se transformava gradualmente de bairros populares a avenidas ladeadas por propriedades opulentas e jardins meticulosamente cuidados. Ao chegarem à mansão, foram recebidos na entrada principal por Eduardo, que os saudou com um sorriso genuíno e os guiou através de um labirinto de corredores adornados até um salão de jantar que parecia tirado de páginas de contos de fadas. Durante o almoço, enquanto conversavam casualmente, Eduardo mencionou sua busca por uma criança para estrelar uma campanha publicitária de sua empresa. Um comentário que passaria quase despercebido, daí não fosse pelo brilho de possibilidade que lançou nos olhos de Ana, levando-a a ponderar profundamente sobre o futuro de Caio. Enquanto a luz suave do sol da tarde filtrava através das amplas janelas do salão de jantar, refletindo nos talheres polidos e iluminando os rostos expectantes de Ana e Caio, a refeição se desenrolava com uma elegância quase coreografada. O aroma de pratos cuidadosamente preparados misturava-se ao som suave da música clássica ao fundo, criando um ambiente que era ao mesmo tempo opulento e acolhedor. Eduardo, sempre um anfitrião atencioso, guiava a conversa com facilidade, contornando assuntos diversos que variavam de arte à educação, sempre com o intuito de conhecer melhor os convidados e, ao mesmo tempo, compartilhar um pouco de seu mundo. À medida que os pratos eram trocados e o almoço avançava, Eduardo, com uma mistura de casualidade e intenção, introduziu um tópico que mudaria o curso da visita. Ele falou sobre sua empresa, uma bem-sucedida fabricante de brinquedos, que estava no limiar de lançar uma nova linha de produtos educativos. A empresa, sempre à procura de inovar, queria não só vender brinquedos, mas também oferecer uma experiência de aprendizado que pudesse contribuir significativamente para o desenvolvimento infantil. Foi nesse contexto que a proposta surgiu. Eduardo, observando Caio com um interesse quase paternal, mencionou como estavam buscando um novo rosto para a campanha dessa linha inovadora. A personalidade vibrante e a inocente curiosidade de Caio sobre os assuntos discutidos ao longo do almoço não passaram despercebidas, fazendo dele um candidato ideal aos olhos de Eduardo. Ele imaginou que Caio, com seu carisma natural, poderia personificar a mensagem que a empresa queria transmitir. A importância do aprendizado lúdico e da exploração criativa. Ana, por sua parte, absorvia cada palavra com uma mistura de orgulho e apreensão. A ideia de seu filho tornar-se o rosto de uma campanha publicitária era algo que nunca havia cruzado sua mente, uma possibilidade distante da realidade cotidiana de cuidados e preocupações maternas. As hesitações eram muitas, a exposição ao público, as demandas de tempo, a influência desse novo mundo em Caio. No entanto, à medida que refletia sobre as palavras de Eduardo e observava a expressão animada de Caio ao ser o centro das atenções, ela começou a ver a proposta sob uma nova luz. Após uma cuidadosa consideração e com uma visão clara dos benefícios que aquela oportunidade poderia trazer para o futuro educacional de Caio, Ana finalmente concordou. Foi um momento de decisão, carregado de promessas e expectativas. Ela sabia que estava abrindo uma porta para um mundo novo, não apenas para Caio, mas para toda a família. A perspectiva de um fundo para a educação de Caio, mencionada por Eduardo como parte do acordo, selou sua decisão, oferecendo um conforto adicional na promessa de um futuro mais seguro para seu filho. Com a aceitação de Ana, o almoço aproximava-se de sua conclusão, mas o dia estava longe de terminar. Eduardo, satisfeito com o acordo, prometeu detalhar mais sobre como seriam as gravações e o que exatamente a campanha envolveria. Eles se levantaram da mesa e, enquanto caminhavam em direção ao imenso jardim que cercava a mansão para uma breve caminhada digestiva,
Ana e Caio sentiam-se como se estivessem prestes a embarcar em uma nova jornada, um caminho repleto de novas experiências e aprendizados que começariam muito em breve. Com a decisão tomada, Caio e Ana logo se viram mergulhados nos preparativos para a campanha publicitária. Os dias que se seguiram foram um redemoinho de atividades, sessões de fotos, gravações de vídeo e reuniões com a equipe de marketing da empresa de Eduardo. Caio, com sua energia juvenil e entusiasmo inato, adaptou-se rapidamente ao ritmo frenético e às longas horas exigidas pelos preparativos. O estúdio onde as gravações ocorriam era um espaço vasto e impressionante, repleto de equipamentos de última geração e decorado com cenários coloridos que transformavam cada canto em um playground vibrante de possibilidades. Caio ficava fascinado com os brinquedos educativos que formavam o cerne da campanha. Eles eram engenhosamente projetados para estimular a curiosidade e o aprendizado, cada um acompanhado de atividades interativas que prometiam horas de diversão e educação. À medida que Caio se envolvia com cada brinquedo, suas reações naturais eram capturadas pelas câmeras. Sob os olhares atentos dos diretores e da equipe técnica, ele se tornava cada vez mais a imagem viva do aprendizado lúdico que a campanha pretendia promover. Eduardo observava frequentemente as sessões, visivelmente satisfeito com o progresso e a autenticidade que Caio trazia para o projeto. No entanto, uma tarde, enquanto uma parte da equipe discutia ajustes no próximo set de filmagem, Caio se aventurou por uma porta mal fechada que dava para uma pequena sala cheia de monitores. Era o centro de controle, onde as filmagens eram monitoradas e editadas em tempo real. Ali, entre os murmúrios técnicos dos operadores e o zumbido suave dos equipamentos, Caio ouviu algo que capturou sua atenção. Sem que percebessem sua presença, alguns membros da equipe de marketing discutiam estratégias de vendas. A conversa girava em torno de como a campanha poderia ser utilizada para influenciar não apenas as crianças, mas especialmente seus pais, incentivando-os a comprar mais brinquedos sob o pretexto de benefícios educacionais. Falavam de técnicas de persuasão e de inserir mensagens subliminares nos comerciais que associavam os brinquedos a sentimentos de sucesso e realização parental. Desconcertado com a revelação e com um crescente sentimento de desconforto, Caio se retirou silenciosamente da sala, levando consigo a perturbadora verdade sobre as verdadeiras intenções por trás da campanha. O que inicialmente parecia ser uma oportunidade empolgante e enriquecedora, começava a mostrar um lado mais sombrio, um que manipulava as expectativas e emoções para fins de lucro. Enquanto ele voltava para o set, os sorrisos e a energia contagiante da equipe pareciam agora tingidos de cinismo, e Caio sentia uma crescente inquietação. A tarde avançava, e com cada cena gravada, a dúvida crescia em seu coração. Ele sabia que precisava contar à sua mãe sobre sua descoberta, mas como abordar tal assunto sem desencadear consequências imprevisíveis? O dia terminou com mais uma sessão de gravações bem-sucedidas, mas o brilho nos olhos de Caio tinha diminuído. A caminhada para casa naquela noite seria longa e pensativa, marcando o início de um diálogo interno que desafiaria suas percepções e guiaria suas ações nos próximos dias. O peso das revelações que Caio carregava consigo cresceu a cada passo em direção à sua casa. Ao chegar, a noite já havia caído sobre São Paulo, trazendo consigo o silêncio introspectivo que precede as tempestades de mudanças. Com uma decisão firme em seu coração jovem, Caio compartilhou suas descobertas com Ana, que ouviu com crescente desilusão e preocupação. As informações lançaram uma sombra sobre a imagem que ela havia construído de Eduardo e sua empresa, uma sombra que a obrigava a reavaliar as recentes decisões. Nos dias seguintes, Ana e Caio mergulharam em discussões profundas sobre as implicações do que Caio havia ouvido. A princípio, Ana se sentiu dividida entre a gratidão que devia Eduardo pelo que ele oferecera a Caio e o dever ético de proteger seu filho e outros consumidores das táticas manipuladoras que agora pareciam evidentes. Juntos, mãe e filho ponderaram sobre as melhores formas de abordar Eduardo, decidindo que a honestidade e a transparência seriam suas guias. Com os ânimos acalmados e os argumentos preparados, Ana e Caio agendaram um encontro com Eduardo. Eles o encontraram em seu escritório, um ambiente que normalmente exalava sucesso e decisão, mas que naquele momento parecia carregar o peso das expectativas de um diálogo difícil.
Ana, com a firmeza que só uma mãe protegendo seu filho pode demonstrar, expôs as descobertas de Caio, detalhando cada palavra que o menino havia ouvido e expressando sua preocupação com a integridade da campanha. Eduardo, surpreendido pelas alegações e visivelmente abalado pela possibilidade de perder a confiança de pessoas que haviam começado a considerar parte de sua esfera mais íntima, escutou em silêncio. O confronto desenrolava-se não com vozes elevadas, mas com o peso de um debate ético que questionava não apenas as práticas de uma empresa, mas os valores pessoais de seu líder. À medida que o confronto se desdobrava, Eduardo foi levado a uma introspecção forçada. Ele ponderou sobre as palavras de Ana e Caio, reconhecendo a validade de seus pontos e confrontando as justificativas que até então havia dado a si mesmo sobre a natureza de suas campanhas. A realidade do impacto de suas decisões no bem-estar psicológico e educacional das crianças tornou-se impossível de ignorar. Este processo de reflexão culminou na decisão de Eduardo de cancelar a campanha original. Reconhecendo que seu erro havia sido um desvio dos próprios valores que pretendia promover, ele resolveu não apenas interromper as ações em curso, mas também redirecionar o foco de sua empresa. Inspirado pela coragem e pela integridade de Caio e Ana, Eduardo comprometeu-se a desenvolver uma nova campanha, uma que verdadeiramente valorizasse o desenvolvimento educativo e ético. Com a decisão tomada, Eduardo expressou sua gratidão a Ana e Caio, não apenas por apontarem o erro, mas por relembrá-lo dos valores fundamentais que deveriam guiar seus negócios. Enquanto Ana e Caio se preparavam para deixar o escritório, sentiam-se aliviados e esperançosos, cientes de que haviam desempenhado um papel crucial na mudança de direção de uma empresa influente. À medida que saíam do prédio e caminhavam sob o céu que agora começava a clarear com o alvorecer de um novo dia, a atmosfera estava carregada de um renovado sentido de propósito e possibilidade. Eduardo, por sua vez, permanecia em seu escritório, contemplando o novo caminho que começaria a trilhar, inspirado pela coragem e pela ética de uma mãe e seu filho. Com as decisões de mudança firmemente estabelecidas, Eduardo dedicou-se a uma revisão completa da linha de brinquedos de sua empresa. Era um período de renovação e inovação, impulsionado por uma nova filosofia que colocava a honestidade, a criatividade e a educação genuína no centro de todas as atividades. Este era um momento de transformação não apenas para os produtos, mas também para a cultura corporativa da empresa, que se adaptava agora a esses valores mais éticos e orientados para o desenvolvimento infantil. Nos corredores da empresa e nas salas de design, o ambiente estava eletrizado, com a energia de uma equipe motivada pela chance de fazer algo verdadeiramente significativo. Eduardo se envolveu pessoalmente no processo de redesign dos brinquedos, garantindo que cada item não apenas divertisse, mas também educasse e inspirasse as crianças a explorar e crescer. Os designers foram encorajados a pensar fora da caixa, a usar cores vibrantes, formas interessantes e tecnologias interativas que desafiassem a mente enquanto estimulavam a imaginação. Após semanas de trabalho árduo, a nova linha estava pronta para ser apresentada. Os brinquedos agora incorporavam elementos que promoviam o raciocínio lógico, a resolução de problemas, a arte e até conceitos básicos de ciências. Tudo integrado de maneira a parecer mais um jogo do que uma lição formal. E para trazer essa visão ao público, Eduardo sabia que precisava de um rosto que personificasse essa nova direção. Caio, que havia sido o catalisador da mudança na empresa, foi a escolha natural para continuar como o garoto propaganda. Eduardo o convidou para visitar a sede da empresa, onde Caio pôde ver em primeira mão as inovações que sua influência havia ajudado a inspirar. Passeando pelos corredores cheios de protótipos coloridos e interativos, Caio sentiu uma mistura de orgulho e admiração. Era evidente que sua jornada havia gerado um impacto significativo muito além do que ele poderia ter imaginado. Impressionado e inspirado, Caio aceitou de bom grado a oportunidade de representar a nova linha. Ele estava agora mais maduro e consciente do poder e da responsabilidade que sua imagem poderia carregar. A campanha foi planejada para ser diferente desta vez, menos focada em simplesmente vender um produto e mais em comunicar ideias e valores. As sessões de fotos e filmagens refletiam essa mudança, com cenários que pareciam pequenos laboratórios de aprendizagem e aventura, e cada anúncio tinha um toque de magia e possibilidade.
Enquanto a nova campanha ganhava vida, a resposta do público era palpavelmente positiva. As famílias estavam respondendo bem à honestidade e ao valor educativo dos brinquedos, e as vendas começavam a refletir esse entusiasmo renovado. Eduardo e sua equipe observavam esse sucesso com uma sensação de satisfação que só vem de fazer o que é certo. No entanto, nem todos viam essa mudança com bons olhos. Enquanto Eduardo, Caio e a equipe celebravam o sucesso da nova campanha, uma figura do passado de Eduardo, um antigo parceiro de negócios chamado Marcelo, observava à distância. Marcelo, que havia se afastado da empresa por divergências justamente sobre essas questões éticas, sentia-se cada vez mais ressentido com o sucesso que Eduardo alcançava. Suas motivações, alimentadas por uma combinação de inveja e descontentamento, começavam a tomar forma em um plano que prometia testar a força e a sinceridade da nova direção que Eduardo havia escolhido. À medida que a nova campanha de Eduardo ganhava impulso e aclamação, um espectro do passado começava a se materializar na forma de Marcelo, um antigo parceiro de negócios cujos métodos e moralidade haviam sido deixados para trás na transformação ética da empresa. Marcelo, que outrora compartilhara o comando das operações, não via a nova direção com bons olhos, interpretando-a não como uma melhoria, mas como uma afronta pessoal a tudo o que ele considerava ser as verdadeiras bases do sucesso empresarial: lucro a qualquer custo. Marcelo, distante dos holofotes desde sua saída, observava com crescente desdém e inveja a popularidade que Eduardo e Caio estavam conquistando. O ressentimento fervilhava em suas veias, alimentado pelo sucesso visível de uma abordagem que ele havia zombado e rejeitado. Com o passar dos dias, seu rancor transformou-se em um plano ardiloso, destinado a desacreditar não só a integridade da campanha, mas também a reputação pessoal de Caio e Eduardo. Usando sua familiaridade com os meandros do negócio e contatos ainda leais a ele dentro do setor, Marcelo começou a orquestrar uma série de ataques cuidadosamente planejados. Ele espalhou rumores de que a renovação ética da empresa era uma fachada, uma manobra de relações públicas destinada a encobrir práticas ainda mais corruptas do que as anteriores. Esses rumores foram habilmente inseridos em conversas em eventos do setor, postados em fóruns online sob pseudônimos e sussurrados a jornalistas ávidos por escândalos. Os rumores ganharam vida própria, como fogo em uma trilha de pólvora, incendiando debates e suspeitas. As histórias fabricadas por Marcelo eram desenhadas com cuidado para parecerem plausíveis, insinuando que a empresa utilizava materiais de baixo custo e prejudiciais na fabricação dos brinquedos, enquanto promovia publicamente o uso de recursos sustentáveis e seguros. Outros boatos sugeriam que Caio, o rosto inocente da campanha, era manipulado e explorado, uma vítima de uma corporação que pouco se importava com os valores que pregava. À medida que essas histórias se espalhavam, a equipe de Eduardo começou a perceber um murmúrio de descontentamento e desconfiança entre seus consumidores e parceiros de negócios. As redes sociais se inflamaram com questionamentos e preocupações, exigindo transparência e respostas. Eduardo, inicialmente alheio à origem desses ataques, encontrou-se de repente na posição desafiadora de ter que defender não apenas sua empresa, mas a integridade de sua missão recém-adotada. Determinado a não deixar que as mentiras desfigurassem a verdade, Eduardo começou a organizar uma resposta. Ele convocou sua equipe para uma série de reuniões de emergência, onde estratégias de comunicação foram reformuladas e planos de ação foram rapidamente desenvolvidos. O objetivo era claro: limpar o nome da empresa e desmentir cada alegação falsa com provas e a verdade sobre seus processos e produtos. Enquanto Eduardo se preparava para a batalha que se avizinhava, ele não estava ciente de que nos bastidores, Marcelo planejava seu próximo movimento, um que poderia ser ainda mais devastador do que os rumores iniciais. A empresa e seus líderes estavam prestes a enfrentar um teste que não apenas desafiaria sua resiliência, mas também provaria o verdadeiro valor dos princípios que agora defendiam tão fervorosamente. À medida que as sombras dos rumores se adensavam em torno da empresa, Eduardo e Ana sentiam a urgência de agir para desvendar a origem dessas acusações, que ameaçavam minar tudo pelo qual haviam trabalhado. Determinados a limpar a reputação manchada pela disseminação de falsidades, decidiram buscar ajuda profissional. Contrataram um detetive particular,
com experiência em casos corporativos, cuja habilidade em desvendar complexas redes de informação era notoriamente eficaz. Este detetive, um mestre em seu ofício, começou sua investigação imergindo-se nos detalhes mais intricados das operações da empresa e seguindo o rastro das alegações até suas fontes mais obscuras. Seu método meticuloso envolvia a análise de comunicações internas, entrevistas discretas com funcionários e a investigação de conexões externas que poderiam ter sido exploradas para semear a desinformação. Conforme a investigação avançava, Eduardo e Ana acompanhavam cada passo, aprendendo sobre os métodos utilizados para lançar tais calúnias contra eles. A cada relatório do detetive, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando não apenas as mentiras espalhadas por Marcelo, mas também uma rede mais ampla de corrupção que ele havia tecido ao longo de sua carreira, incluindo subornos, manipulação de contratos e outras práticas desonestas que ele havia habilmente escondido sob o véu de uma fachada empresarial respeitável. Eduardo e Ana ficaram chocados ao descobrir que Marcelo havia utilizado suas conexões anteriores na empresa para acessar informações confidenciais, que então distorcia para servir aos seus próprios interesses. A amplitude da decepção de Marcelo estava começando a se revelar em detalhes cada vez mais condenatórios. Sua capacidade de manipular outros e influenciar opiniões era alarmante, e cada descoberta deixava claro que sua influência precisava ser erradicada completamente para que a empresa pudesse continuar a operar com integridade. Armados com as evidências coletadas, Eduardo e Ana preparavam-se para tomar medidas legais contra Marcelo, planejando não apenas limpar o nome da empresa, mas também garantir que ele fosse responsabilizado por suas ações. A preparação para o confronto legal era intensa, envolvendo consultas com advogados e a formulação de uma estratégia de defesa robusta que utilizaria os achados do detetive para desmontar a credibilidade de Marcelo e expor suas verdadeiras motivações. Enquanto isso, Marcelo, alheio ao fato de que suas próprias tramas estavam sendo desvendadas, continuava a planejar mais ataques, confiante de que seu conhecimento interno da empresa e sua rede de contatos ainda lhe davam vantagem. No entanto, ele subestimava a resolução de Eduardo e Ana e a competência do detetive, que agora estava apenas a um passo de expor completamente o seu submundo de corrupção. Com o cenário preparado para uma confrontação dramática, Eduardo e Ana aguardavam o momento certo para agir. A tensão crescia à medida que se aproximava o dia em que todas as evidências seriam apresentadas, prometendo não apenas uma batalha legal, mas também um esclarecimento público que esperavam que restaurasse a fé em sua missão e em sua empresa. Após semanas de meticulosa preparação e investigação, o dia da confrontação finalmente chegou para Eduardo e Ana. As evidências coletadas pelo detetive formavam um dossiê abrangente, documentando não apenas as mentiras específicas disseminadas por Marcelo, mas revelando também um padrão mais amplo de corrupção e manipulação que ele havia praticado ao longo dos anos. Armados com essas provas incontestáveis, Eduardo decidiu que era hora de enfrentar Marcelo, não apenas em um ambiente privado, mas sob o escrutínio do público e da mídia, garantindo uma transparência completa e a restauração da confiança do público em sua empresa. A reunião foi cuidadosamente planejada para ocorrer em um dos auditórios da empresa, transformado para a ocasião em um estúdio improvisado, com câmeras prontas para capturar cada momento e transmiti-lo ao vivo através de várias plataformas online. A ideia era não apenas confrontar Marcelo, mas também mostrar ao mundo a seriedade com que Eduardo tratava a integridade de sua empresa. À medida que a hora marcada se aproximava, o auditório encheu-se de tensão palpável. Funcionários da empresa e jornalistas convidados ocupavam os assentos, murmurando entre si sobre o que estava prestes a acontecer. Eduardo, com uma mistura de determinação e nervosismo, preparava-se nos bastidores, revisando as provas mais uma vez, assegurando-se de que cada ponto fosse irrefutável. Marcelo chegou, aparentemente confiante, subestimando a extensão do que Eduardo tinha preparado. Quando a transmissão ao vivo começou, Eduardo iniciou a reunião com uma calma firme, explicando o propósito do encontro antes de confrontar Marcelo diretamente com as acusações e as provas correspondentes. À medida que as evidências eram apresentadas, a fachada de confiança de Marcelo começou a desmoronar. As provas eram claras e detalhadas,
ligando-o a várias irregularidades e práticas corruptas, algumas das quais ele nunca pensou que seriam descobertas. Confrontado com a realidade inegável das provas, Marcelo viu-se encurralado, sua usual eloquência substituída por tentativas hesitantes de justificar suas ações. Sob a pressão crescente e a consciência de que estava sendo observado por uma audiência ao vivo, ele finalmente cedeu, admitindo suas manipulações e intenções. Sua confissão, embora forçada pela situação, foi um momento decisivo, marcando uma vitória para Eduardo não apenas legalmente, mas moralmente e publicamente. A admissão de Marcelo diante das câmeras serviu como um catalisador para a restauração da imagem da empresa. Eduardo, aproveitando o momento, reafirmou seu compromisso com a ética e a transparência, prometendo continuar a melhorar e monitorar todas as facetas de sua operação, para garantir que tais infrações nunca mais ocorressem sob sua liderança. Com a conclusão da reunião e o fim da transmissão ao vivo, Eduardo sentiu um misto de alívio e vindicação, enquanto Marcelo se retirava, sua carreira e reputação em ruínas. No entanto, apesar do sucesso daquela confrontação, Eduardo sabia que a jornada para a recuperação completa da confiança do público seria longa e cheia de desafios. Ele estava pronto para guiar a empresa através dessa recuperação, começando pelo desenvolvimento de novos protocolos e pela implementação de medidas que garantissem uma governança corporativa sólida e responsável. No rescaldo da confrontação dramática e da confissão pública de Marcelo, a atmosfera na empresa de Eduardo era uma mistura complexa de alívio e introspecção. Enquanto a notícia da transmissão ao vivo se espalhava, gerando uma onda de apoio e renovação da confiança no compromisso ético da empresa, Eduardo refletia sobre os próximos passos. Ele sabia que a vitória não era apenas sua ou da empresa, mas uma lição sobre a importância da integridade nos negócios. Foi neste contexto que ele contemplou a ideia de não apenas seguir em frente, mas também de ajudar Marcelo a encontrar um caminho para a redenção. Eduardo, movido por um profundo senso de responsabilidade social e crença na capacidade de mudança e crescimento pessoal, decidiu estender a Marcelo uma oferta incomum, mas carregada de potencial transformador. Propôs a criação de um programa de mentoria para jovens empresários, com um foco especial na ética nos negócios. Este programa seria projetado para instruir a próxima geração de líderes empresariais sobre a importância de liderar com integridade, ensinando-os a evitar as armadilhas que haviam capturado Marcelo. Eduardo imaginava este programa não apenas como uma oportunidade de reforma para Marcelo, mas também como um meio de contribuir positivamente para o ecossistema empresarial mais amplo. Ele previa oficinas, seminários e sessões de treinamento que abordariam desde princípios básicos de ética empresarial até estratégias complexas de tomada de decisão moral. Marcelo, com sua experiência e recém-adquirida compreensão das consequências de suas falhas éticas, seria um exemplo vivo dos perigos do caminho que ele havia escolhido anteriormente. A proposta de Eduardo era arriscada. Confiar em alguém que havia sido responsável por tentativas de sabotagem contra sua própria empresa exigia uma generosidade e uma visão que poucos poderiam manter. No entanto, ele acreditava que a verdadeira liderança envolvia correr riscos calculados, não apenas em termos de negócios, mas também em termos humanos. Os preparativos para o lançamento do programa começaram sob a supervisão cuidadosa de Eduardo. Ele colaborou com educadores, psicólogos e especialistas em ética para desenvolver um currículo que não apenas transmitisse conhecimento, mas também fomentasse uma verdadeira transformação nos participantes. O programa prometia ser inovador, posicionando a empresa de Eduardo mais uma vez na vanguarda de uma nova forma de pensar sobre negócios e responsabilidade. Enquanto o programa começava a tomar forma, Eduardo monitorava de perto a participação de Marcelo, observando sua interação com os mentores e sua reação ao material do curso. Era essencial para Eduardo que Marcelo não apenas passasse pelo programa, mas que realmente internalizasse suas lições e as refletisse em suas futuras ações. Com o programa agora em andamento e a primeira coorte de jovens empresários envolvidos em aprendizado e discussão, Eduardo começou a ver os primeiros sinais de sucesso. O impacto do programa parecia promissor, e a participação de Marcelo, embora inicialmente recebida com ceticismo, começava a mostrar sinais de uma genuína mudança de perspectiva.
À medida que o programa continuava a se desenvolver e a expandir seu alcance, Eduardo sentia-se cada vez mais confiante de que havia tomado a decisão certa. Esta iniciativa não apenas ajudava a reparar os danos causados pelas ações passadas de Marcelo, mas também estabelecia um legado de liderança ética que esperava Eduardo perduraria muito além de sua própria gestão. Após as turbulentas ondas de conflito e confrontação, a empresa de Eduardo emergiu não apenas intacta, mas revitalizada e fortalecida. A criação do programa de mentoria para jovens empresários foi apenas o primeiro passo em um plano amplo de reestruturação e inovação que Eduardo concebeu para garantir que sua empresa não apenas sobrevivesse, mas prosperasse em um ambiente de negócios cada vez mais consciente e exigente. A transformação foi abrangente, tocando todos os aspectos das operações da empresa. Eduardo investiu em novas tecnologias e processos de fabricação que não apenas melhoraram a eficiência, mas também eram ambientalmente sustentáveis e eticamente sólidos. O desenvolvimento de brinquedos educativos agora incorporava princípios de design inovadores, materiais ecologicamente corretos e práticas de trabalho que respeitavam tanto os direitos humanos quanto o planeta. Essas mudanças refletiram-se no mercado. Os consumidores, cada vez mais alinhados com valores de sustentabilidade e responsabilidade social, responderam positivamente à nova imagem da empresa. As vendas aumentaram, impulsionadas por campanhas de marketing que comunicavam transparentemente os esforços da empresa para garantir práticas éticas em todos os níveis. A liderança de Eduardo em promover uma revolução ética na indústria de brinquedos ganhou a atenção da mídia, estabelecendo a empresa como um estudo de caso em responsabilidade corporativa. Caio, agora adolescente, continuou como o rosto da empresa, mas seu papel evoluiu. Ele não era apenas um modelo em comerciais, transformou-se em um embaixador da integridade, participando ativamente de eventos e palestras que promoviam a importância da ética nos negócios e na vida. Sua história pessoal, entrelaçada com a da empresa, tornou-se um poderoso testemunho do impacto positivo que a honestidade e a integridade podem ter, inspirando tanto jovens quanto adultos. A empresa também expandiu seu alcance por meio de iniciativas globais. Programas de doação e parcerias com organizações educacionais em todo o mundo garantiram que os brinquedos chegassem às mãos de crianças em comunidades carentes. Enquanto oficinas sobre ética empresarial eram oferecidas a startups e pequenas empresas em países em desenvolvimento. Esses esforços não apenas solidificaram a reputação da empresa como líder em práticas empresariais éticas, mas também ajudaram a fomentar uma nova geração de empresários que valorizavam a integridade tanto quanto o lucro. Com o sucesso dessas iniciativas, a empresa começou a receber diversos prêmios por sua inovação e compromisso com a responsabilidade social, cada um reafirmando o valor dos esforços de Eduardo e sua equipe. Anos se passaram desde que Caio, ainda criança, havia se tornado o rosto de uma revolução ética na indústria de brinquedos. Essas experiências, profundamente gravadas em sua memória e caráter, acompanharam-no ao longo de sua juventude e agora, já adulto, continuavam a influenciar suas escolhas e ambições. Inspirado pelo legado de integridade e inovação que testemunhou e ajudou a moldar, Caio decidiu seguir os passos de Eduardo, mas com uma visão própria. Caio fundou sua startup focada em soluções éticas e sustentáveis. A empresa emergiu como uma resposta às crescentes preocupações globais com o meio ambiente e a responsabilidade social. Ele estava determinado a criar uma organização que não apenas fosse rentável, mas que também contribuísse positivamente para o mundo, abordando problemas críticos através de inovações que respeitassem tanto as pessoas quanto o planeta. A startup de Caio começou em um modesto escritório, mas rapidamente ganhou reconhecimento e apoio, graças ao seu claro compromisso com a sustentabilidade. A empresa desenvolveu produtos que eram tanto inovadores quanto ecologicamente corretos, utilizando materiais reciclados e processos que minimizavam o impacto ambiental. Além de produtos, a startup de Caio oferecia consultoria a outras empresas sobre como implementar práticas sustentáveis em suas operações, ajudando a disseminar a consciência ecológica no mundo corporativo. Sob a liderança de Caio, a startup também se destacava pelo seu ambiente de trabalho ético. Ele garantia que seus funcionários trabalhassem em condições justas, promovendo uma cultura de transparência e respeito mútuo
que atraía talentos de todo o mundo. Pessoas que compartilhavam da sua visão de um negócio que fazia bem ao mundo, sem sacrificar os princípios. A influência de Caio se estendia além dos limites da sua empresa. Ele se tornou um orador popular em conferências sobre sustentabilidade e ética empresarial, compartilhando sua jornada e inspirando outros empresários a seguir um caminho similar. Sua história era um exemplo poderoso de como as lições aprendidas na infância poderiam formar a base para uma vida de impacto positivo. Enquanto a startup florescia, expandindo seu alcance e consolidando sua reputação como líder em inovação sustentável, Caio refletia sobre o caminho que percorreu desde aqueles dias em que, como garoto, ele havia sido apresentado ao mundo dos negócios por Eduardo. Ele sabia que cada escolha ética que fazia, cada produto que desenvolvia e cada apresentação que dava eram partes de um legado contínuo que começara muito antes dele, inspirado por seu próprio exemplo quando criança. Com o sucesso continuado da startup, Caio começou a planejar a próxima fase de crescimento e impacto, contemplando como poderia expandir ainda mais o alcance de suas soluções sustentáveis. Ele estava pronto para enfrentar novos desafios, guiado sempre pelos valores que aprendera com Eduardo e que haviam moldado sua vida e carreira. Ao refletir sobre os eventos que moldaram sua trajetória, Caio percebia cada vez mais o poder imenso de pequenos gestos. Desde aquele dia, ainda menino, quando ofereceu algumas moedas a uma senhora no ônibus, até o presente, onde suas decisões impactavam não apenas sua vida, mas também a comunidade ao seu redor e o ambiente global, a verdade de que pequenas ações podem gerar grandes ondas de mudança nunca deixou de ressoar em seu espírito. Agora à frente de uma startup bem-sucedida, Caio decidiu que era hora de catalisar ainda mais essa noção de impacto através de pequenos gestos. Inspirado pelos valores que Eduardo lhe ensinara e pelo seu próprio caminho de descobertas e conquistas, Caio lançou uma nova iniciativa dentro de sua empresa. Um programa de responsabilidade social focado em projetos de microcontribuições para a sustentabilidade ambiental e social. Este programa incentivava todos dentro da empresa, de estagiários a executivos, a participar de atividades que, embora pequenas em escala, contribuíssem significativamente para a comunidade. Incluía desde plantio de árvores e limpezas de rios, até workshops para crianças sobre reciclagem e consumo consciente. A ideia era demonstrar como cada ação, por menor que fosse, poderia somar-se a um impacto considerável. Além das atividades locais, a startup de Caio também começou a colaborar com organizações internacionais que trabalhavam para combater a pobreza e promover a educação em países em desenvolvimento. Caio acreditava firmemente que o conhecimento e a educação eram as chaves para capacitar indivíduos a fazer mudanças duradouras em suas próprias vidas e nas de suas comunidades. A implementação dessa lição de vida não apenas enriqueceu a cultura da empresa de Caio, mas também reforçou sua imagem como uma organização verdadeiramente preocupada com o bem-estar global. Os funcionários sentiam-se mais conectados com os valores da empresa, sabendo que seu trabalho diário contribuía para algo maior que os próprios produtos que criavam. A iniciativa ganhou reconhecimento externo rapidamente, atraindo parceiros de negócios que compartilhavam da mesma filosofia e queriam investir em uma empresa que não apenas buscava lucro, mas também promovia um bem maior. Os clientes da startup também respondiam positivamente, engajando-se com a marca de maneiras mais significativas e pessoais. O impacto dessas ações reverberava além dos limites corporativos de sua empresa, inspirando outras organizações a adotar práticas semelhantes. Caio tornou-se um líder influente no movimento por negócios sustentáveis e éticos, frequentemente convidado a falar sobre a importância de integridade e responsabilidade social no mundo corporativo. O legado de Caio, impulsionado por sua capacidade de ver o valor imenso em cada pequeno gesto, continuava a expandir-se, tocando a vida de inúmeras pessoas e demonstrando que, de fato, as grandes mudanças começam com pequenas ações. Essa crença, que começou com uma simples ajuda a uma senhora no ônibus, havia se transformado em um poderoso ethos que guiava cada aspecto de sua vida e trabalho.